do nono ano, né, que são nossos alunos do oitavo ano da rede pública de ensino do ano passado. Mais uma vez aqui, professor Francisco, nesse ano de 2021, para a gente tornar a conversar sobre essa disciplina maravilhosa. Então, vamos ver o que nós temos para hoje. Olha só, nesse contexto da disciplina de estudos amazônicos com relação a espaço e tempo, nós vamos falar em um período de transição que o nosso Brasil passava. E em que isso interferiu na Amazônia, né? Então vamos lá. O período republicano brasileiro. Vamos fazer essa pequena abordagem, então, sobre o Brasil, né? Para chegarmos primeiro na Amazônia. O movimento republicano na Amazônia, né? Olha só, no fim do século XIX, o Brasil passou por transformações que abalaram os grupos que apoiavam a monarquia. Então, é interessante aqui refletir o que seria essa monarquia, quem era que fazia parte dessa monarquia no Brasil, tá? E entre as transformações vão estar as seguintes, né? Que aconteceu no Brasil naquele período. A instalação das primeiras rodovias, né? Em que isso mudou no Brasil naquele período, que ele passou por essa fase de transição, viu? A substituição dos barcos à vela por barcos a vapor, em que isso mudou no Brasil, aonde isso afetava no Brasil, beleza? O aumento do número de indústrias, né? E a abertura de bancos, né? E o fim do tráfico escravo no Brasil. Isso não é na frente. Então foram essas mudanças que aconteceram no Brasil naquele período. Tá bom? Então, foi em meio a essas transformações que o Império e o antigo regime de produção, né, nós estamos falando de produção, de aquilo que o Brasil produzia naquele período, né, baseada-se no trabalho escravo, entrou em crise. Mesmo antes da crise monárquica se instalar, já havia grupos que discutiam as vantagens de outro regime de governo para o país, ou seja, a transição ali, porque o que eles não estavam gostando da monarquia? Tá? O regime republicano, né? O ideal republicano no Brasil foi defendido pelo Partido Republicano criado em 1970, ou seja, por mais que estava no período da monarquia, mas já tinha um regime instalado no Brasil. Aliás, instalado não, que se cogitava no Brasil, né? Então ele foi no Rio de Janeiro, né, em 1870. Para eles, né, a república associava-se ao progresso de uma nação, né, já que o Brasil estava passando pelas transformações, o qual foi citado agora há pouco. E será que o regime monárquico estava acompanhando esse desenvolvimento dessa nação que estava surgindo aí, né, com essa nova ideia que o Brasil estava passando? Essas transformações aumentavam a produtividade, facilitavam o escoamento da produção, alternavam novos grupos de interesse com esse novo sistema de produção, né? Quando se fala de grupo de interesse, se fala de pessoas, né? Então, outra alteração fundamental foi o fim do tráfico de escravos para o Brasil, né? Que eu falei agora há pouco, nem conversar sobre esse assunto agora. Pois isso seria importante para se formar no Brasil um contingente de trabalhadores livres e assalariados. Além disso, o Brasil sofria pressões exteriores, principalmente vindo da Inglaterra, para o fim da escravidão, né? Aí, olha só, se não bastava a insatisfação do povo com a monarquia, que ali começou com a monarquia, que ali começou ela a entrar em crise, olha só também o que veio contribuir, né, para a crise da monarquia. E ela sofria pressão da Inglaterra, e a Inglaterra naquele período era uma forte aliada do Brasil, né, nos fins comerciais.
Então, foi em meio a essas transformações que o Império e o antigo regime de produção, né, baseado no trabalho escravo, entraram em crise, né, com as ideologias republicanas também, que veio dar uma nova ideia para essa atuação que o Brasil estava passando. Então, cabia ao monarca naquele período aceitar ou não essas mudanças, né? E pelo visto teve esse compasso aí que acho que não deve ter aceitado, mais ou menos esse contexto aí dessa nova mudança que estava acontecendo no cenário mundial. Então, e na Amazônia? Como aconteceu esse procedimento na Amazônia, né? Já vamos sair do Brasil, já vamos chegar aqui nessa parte do Brasil. Será que havia defensores desse novo regime? Sim, né? O Clube Republicano do Pará. Eu vou falar mais uma vez aqui para vocês, gente. O tempo aqui não me permite fazer um esboço longo com relação a esse assunto. Portanto, os professores da escola a qual vocês estão matriculados vai fazer uma explanação melhor, que isso é uma base com relação a esse assunto, né? Então, reunia adeptos da implantação da República no Brasil, fundada em 1886. E quem eram os republicanos na Amazônia? Vamos citar dois desses republicanos aqui na nossa região, né? E entre esses dois, esses republicanos, eles pertenciam a uma elite, né, que enriqueceu com a economia do lápis. E quem eram outras pessoas que faziam parte, né? Muitos jovens, oriundos das famílias mais abastadas, ou seja, das famílias mais ricas, né, do Pará e da Amazônia, e que estudavam na Europa. A Europa ela estava passando por um processo revolucionário de ideia. Então esses jovens iam para a Europa fazer seus estudos e quando retornavam traziam um pouco dessas ideias para o Brasil. Mas como que o Brasil ia acatar essas novas ideias revolucionárias se ainda atuava um período monárquico, né? Então, entre eles estava Lauro Sodré, no Pará, e Ximeno de Voleiro, na Amazônia, no estado do Amazonas, tá bom? Eu vou deixar aqui a dica para que vocês possam fazer biografia sobre esses republicanos, né? E se eram realmente só eles mas eles foram que deram a cara a tapa mesmo para esse novo processo da Amazônia e do Pará, tá bom? Então, em que esses defensores republicanos se baseavam? Para eles, o regime republicano representava uma evolução política, o progresso para a nação, a substituição necessária do atraso do modelo monárquico, né? Esses revolucionários do norte do país, assim para a maioria dos republicanos brasileiros, a passagem do regime monárquico para o republicano deveria ser feita sem violência, né, pela política. Isto quer dizer que os republicanos não pretendiam realizar uma revolução. Eles não queriam um conflito armado, nem a participação popular. Eles queriam uma transição calma, mas... Então, isso significava também que a maior parte dos republicanos não queriam grandes mudanças sociais. Eles assumiam que as transformações que eram defendidas por eles beneficiavam toda a população e não só uma pequena parte. A proclamação da República ocorreu em 15 de novembro de 1888, né, que mostra aqui essa pequena imagem aqui, como ocorreu, tá bom? Olha só, lembrando, eu vou sempre dizer para vocês, os professores de vocês têm que, da disciplina de estudo da Amazônia na escola a qual vocês são matriculados, tem que fazer uma abordagemzinha dessa passagem aí, né, da transição do período monárquico para a República, tá bom? E também os republicanos, ele tinha um embasamento em Augusto Conte. Quem era Augusto Conte, né? Lembrando que eu falei no início que o mundo passava por um cenário de ideias, né? E isso atingiu aqui também o Brasil e a Amazônia. E entre essas ideias, tem esse rapazinho aqui, né, que ele foi de 1998 a 1957, tá bom? Olha só um pequeno contexto histórico sobre ele, mas eu queria fazer uma pesquisa mais aprofundada sobre ele.
Para ele, a sociedade deveria se obedecer às diretrizes bem definidas que promovessem o bem-estar social, ou seja, de toda a coletividade presente em um determinado país, né? Aí, é isso que nós vamos ter para hoje, né? E vamos, no nosso próximo vídeo aula, falar um pouco mais sobre outros contextos com relação à Amazônia. Bom?